Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Nós estamos no início de darmos atividade, de iniciarmos as atividades de hoje. O estudo hoje está com a responsabilidade da nossa irmã Rosangélica, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, que vai nos falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 11. Nós estamos estudando Caminho, Verdade e Vida de sexta-feira. Então, hoje nós estamos recebendo a nossa irmã nesta noite e ela que vai nos fazer o estudo. Eu vou convidar o Val para fazer a prece inicial. Em seguida, nós vamos ouvir a nossa irmã. Qualquer coisa, você poderia Tá. Você vai usar? Nós elevar o pensamento ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de aprendizado, de momento de alegria, felicidade para todos nós, esse momento de aprendizado, de elevação até o nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que estão por nós. Possamos todos nós captar a mensagem da noite, o ensinamento que tanto nos fortalece, que nos ilumina na nossa vida. Graças a esses momentos assim que nós vamos vencendo as nossas próprias imperfeições, as nossas dificuldades, os momentos difíceis da nossa vida. É graças a esse momento de reunião na casa espírita que nós conseguimos elevar o nosso pensamento e nos fortalecer a todo instante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a correria nas dificuldades, nos momentos difíceis, nós sabemos administrar cada vez melhor os momentos difíceis. Os momentos que nós nos encontramos com a dificuldade, sem sabermos como agir. Mas com certeza, quando nós temos o Mestre, Senhor Jesus, ao nosso lado, junto de nós, no nosso pensamento, tudo tem solução, tudo é resolvido em nossas vidas da melhor maneira possível. O Mestre ampara a nossa irmã da noite, que vai fazer a palestra, nos trazer esse ensinamento, e que ela também seja fortalecida, e que todos nós possamos levar essa aprendizagem junto de nós para a nossa vida. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos nós nessa noite. Que todos nós, ao sairmos daqui, que nós tenhamos aprendido um pouquinho, para que nós possamos passar os ensinamentos para o nosso próximo. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo que nós vamos estudar é o 11, é sobre o conforto. O que vem à nossa mente quando nós pensamos na palavra conforto? Adquirirmos uma casa própria? Estarmos em uma praia descansando? Um carro que nos traz segurança? Termos dinheiro para pagar as nossas contas e a tranquilidade de não termos dívidas? E todos esses confortos são materiais, são confortos passageiros. Mas por que,
então nós temos o direito, enquanto nesta existência, a ter todo esse conforto material. Então a questão 132 do Livro dos Espíritos, eles nos explicam que Deus nos impõe a encarnação para nós chegarmos ao nosso objetivo, que é a nossa perfeição. Todos nós, enquanto espíritas, nós sabemos que o nosso objetivo maior nesta existência é a nossa perfeição. Está um pouquinho distante ainda, mas esse é o nosso caminho. E para complementar, Kardec, então, completa essa pergunta com a questão 719, ainda do Livro dos Espíritos, perguntando se nós não seremos punidos por buscarmos esse bem, né? Por lutarmos aqui enquanto na Terra, por ter dinheiro, por ter a casa, por ter o carro. E aí, novamente, os Espíritos nos respondem que nós trazemos desde sempre esse desejo dentro de nós, de termos o bem-estar. O bem-estar também é quando nós temos saúde, e nós precisamos ter saúde. Para quê? Para nós trabalharmos, porque trabalhando nós vamos fazer o quê? Nós vamos conquistar o nosso salário todo mês. E com o nosso salário todo mês, nós vamos poder adquirir, né, todas as necessidades que o mundo material aqui fora nos oferece. E que nós necessitamos também. Só que nós vamos poder adquirir tudo isso? Podemos. Deus proíbe? Não proíbe, nos condena. Desde que nós adquirimos tudo o que nós temos, sem nós passarmos por cima do outro. Sem conseguirmos a custa, por exemplo, do trabalho escravo do outro. E desde que nós também não nos comprometemos a nossa saúde, não é? Porque às vezes tem muitas pessoas, a gente ouve falar, que se dedicam ao trabalho, moram no trabalho, esquecem das suas famílias, acabam ficando doentes, acabam até perdendo um pouco do contato com o familiar. Então, isso também não é bom. O que nós queremos então conquistar? O nosso conforto espiritual, que é o verdadeiro conforto, que são os valores morais, as virtudes, o nosso progresso. Porque isso é que verdadeiramente nós vamos levar para a nossa vida futura, no plano espiritual. E Emmanuel, então, segundo o Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 23, traz essa passagem para nós. Se alguém me serve, siga-me. Isso são palavras de Jesus. Então, Emmanuel vem nos explicar a cada um de nós que nós devemos servir a Deus. Mas servir não é apenas dizer, Jesus, eu amo você, eu agradeço e acredito no Pai, mas sim que nós devemos agir como Jesus. E sim que nós devemos agir como Jesus. Ele, quando veio aqui há 2000 anos atrás, ele nos deixou todos os seus ensinamentos e deixou todos os seus exemplos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos que aprender a abrir o Evangelho todos os dias, abrir uma página, ler e refletir, porque lá nós vamos aprender como nós devemos seguir aqui a nossa vida para podermos aliviar as nossas dores. E as lições que ele trouxe e que ele nos deixou foi o amor, a humildade, o perdão, o serviço ao próximo. E, mediante a isso, então, se nós conseguirmos cultivar tudo isso no nosso coração, nós vamos poder segui-lo. Naquela época, nós temos que lembrar que Jesus consolou os aflitos, fez milagres, curou os doentes, perdoou os que o feriram, coisa que nós não fazemos, e demonstrou humildade, caridade e a importância do serviço no bem ao lavar os pés dos seus discípulos. Foi um momento de gentileza, de humildade, porque ele abaixou, se curvou para prestar um serviço àqueles que o acompanhavam. E Emmanuel prossegue. Frequentemente,
as organizações religiosas e maiormente, ou seja, especialmente as espíritas na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. E isto é uma grande verdade, não é, meus amigos? Quem de nós aqui, que estamos aqui reunidos hoje, que não procuramos uma casa espírita, não procuramos uma igreja ou um templo, porque nós estávamos precisando de um conforto, de um alívio das dores que nós estávamos passando, que nós estávamos enfrentando. Mas o que Emmanuel quer saber de nós nesse parágrafo é se cada um de nós, que somos espíritos, se nós procuramos a casa espírita nos momentos difíceis, única e exclusivamente, apenas para buscarmos o nosso conforto, ou seja, alcançarmos a tranquilidade, nos mantermos serenos, calmos, ou se nós já estamos conseguindo, com essas lutas, com esses momentos de dor e sofrimento, se nós já conseguimos entender de onde que vem essa nossa dor, por que eu estou sofrendo, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Podem alguns perguntarem, então eu não posso ir na casa espírita buscar o conforto, o consolo? Claro que nós podemos, mas nós temos que lembrar que a maioria das pessoas que vêm à nossa casa, ou vai na igreja ou vai no templo, elas vão procurar o quê? O conforto rápido, o conforto imediato, e isso não existe. E é isso que Emmanuel quer saber, se nós estamos aqui em busca desse conforto, ou se nós queremos aquele conforto que vai ficar aqui dentro de nós, que vai nos trazer a nossa paz interior, e que, mediante aos outros problemas que a vida nos impõe, nós vamos saber lidar. Porque resolver o problema meia boca, como as pessoas dizem, ou seja, superficialmente, isso não vai nos trazer o conforto que nós precisamos. E nós precisamos lembrar que todo esse sofrimento que nós passamos, na verdade, é porque nós temos um objetivo único: aprender. Nós temos que aprender com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E para isso exige esforço de quem? De nós mesmos. Porque nós somos seres únicos, nós somos espíritos únicos. Eu não posso delegar as minhas dores para o Daniel, para a Fernanda ou para a Rosângela. Não, eu sou eu. Até se nós olharmos do nosso lado, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, se todos nós que nos encontramos aqui hoje nesta casa, eu tenho certeza que todos nós estamos enfrentando algum tipo de situação difícil. Uns, a saudade do ente querido, outros uma doença difícil, outros uma situação financeira preocupante, depressão, ansiedade. E ao sairmos daqui hoje, nós nos sentiremos melhor. Voltaremos alguns 2 vezes, uma vez, outros não voltarão mais. Mas, com o tempo, nós vamos, por quê? Porque nós vamos, com o tempo, colocando outras prioridades na nossa vida, e nós vamos abandonando o caminho do bem, o que nós não podemos fazer. Por quê? Uma religião, seja ela qual for, ela é de suma importância, porque na hora desses momentos difíceis da nossa vida, ela nos traz o conforto daqui de dentro, porque o conforto material, que é a casa, o carro, isso daí é passageiro. E quando nós deixarmos essa encarnação, nós não vamos levar nada disso conosco. O que nós vamos levar? Nem o nosso corpo é nosso. Nosso corpo também é emprestado. Nós só vamos levar os nossos valores. O nosso amor, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa esperança. Então, todos nós precisamos entender que essas provas, que as nossas dores, elas precisam ser fortalecidas como? Através do estudo do Evangelho. E aplicarmos todos os ensinamentos de Jesus em nossa vida.
E o conforto e o alívio material, ele é passageiro, nós não podemos esquecer disso. Agora, o conforto espiritual que está dentro de nós, dentro do nosso interior, esse é eterno. Então, ao passo, à medida que todos nós estudamos, oramos, trabalhamos no bem e confiamos na providência divina, nós encontraremos esse conforto verdadeiro e duradouro, que muitas pessoas, talvez hoje aqui, ainda não estão sentindo. Esse conforto, né? Essa tranquilidade, essa serenidade. E seguindo, de fato, a elevada doutrina dos Espíritos, da divina expressão do Consolador prometido em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de... Ixi, gente, como escuro não é perdão. Para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Então aqui, Emmanuel está nos lembrando de uma passagem, de uma promessa que Jesus disse quando ele estava aqui conosco ainda. E rogarei eu ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. Jesus, então, prometeu que após a sua partida, ele enviaria uma nova ajuda espiritual para nos fortalecer, para nos orientar nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de dores. Então, isso aqui, essa passagem está nos remetendo às 3 revelações que existem dentro do Espiritismo. O primeiro foi Moisés, que veio, trouxe os 10 mandamentos. Com o passar do tempo, esses 10 mandamentos se tornaram as leis de Deus que nós seguimos e a lei dos homens. E nós temos 2 consoladores. O próximo é Cristo, porque depois de Moisés foi Cristo que veio aqui e deixou todo o Evangelho, deixou todos os seus exemplos e as suas lições para que nós seguíssemos. E o outro que ele prometeu, que ele enviaria para nós, que é o Consolador prometido, é a doutrina espírita, que traz o consolo e o esclarecimento. E maior do que isso tudo, ele traz o entendimento, que é a imortalidade da alma, que é a certeza de que a vida continua após a morte. Vocês já pararam para pensar que existem milhões de pessoas nesse momento que não entendem, que ficam em dúvida, será que existe mesmo essa vida após a morte? Nossa, eu queria saber como será que está meu pai, meu irmão, minha tia que desencarnou, onde eles estão agora? Então, nós somos privilegiados, né? Por quê? Porque nós temos a certeza, né, desse anúncio reconfortante de que realmente existe sim vida após a morte. E é verdade, tanto é verdade, que muitos de nós estamos aqui hoje, né, nos preparando, né, para recebermos uma mensagem do nosso ente querido, para confortar o quê? Para confortar os nossos corações. Eu, no começo do ano, eu perdi a minha mãe. E se não fosse a doutrina espírita, eu não sei como que eu estaria hoje. Ela está aqui? Tá. Eu tenho às vezes vontade de chorar? Tenho. Tenho saudade? Tenho. Mas só que a doutrina me ensinou que eu devo ser forte e que eu devo seguir a minha vida, porque eu sou um ser único. Eu preciso seguir em frente, porque ninguém pode fazer o que eu preciso fazer, porque eu quero me tornar um espírito perfeito, assim como todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite. E Emmanuel continua: no entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Ou seja, o verdadeiro conforto espiritual, ele não vem apenas de palavras bonitas, da ajuda dos outros,
da nossa busca por consolo na casa espírita, na igreja ou no templo. O que Emmanuel vem nos alertar é que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, porque se nós continuarmos agindo da forma errada, nos entregando ao desânimo, ao comodismo, ao egoísmo, com pensamentos de ódio, de vingança, né? Se nós não nos esforçarmos para nos melhorarmos e deixarmos isso que eu acabei de falar de lado, nós não vamos conseguir conquistar o nosso conforto espiritual. Então nós precisamos sim controlar as nossas más tendências, buscarmos a nossa transformação todos os dias. Todos os dias nós precisamos o vigiar e orar. Nós precisamos também nos policiar. Imaginemos que nós somos agricultores e que nós queremos obter uma boa colheita, mas nós não planejamos o que plantar. Então nós não preparamos a terra, não colocamos o adubo necessário, não escolhemos uma semente de boa qualidade. Nós imploramos então ao nosso Pai que a nossa colheita seja um sucesso, ou então nós reclamamos porque a nossa colheita não saiu como nós esperávamos. Nós devemos entender que se nós não fizermos a nossa parte, que é seguirmos corretamente as regras para o plantio, nós não vamos obter sucesso na nossa colheita. Assim como, se nós não fizermos a nossa parte, que é aceitarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos, sem reclamarmos, nós não conseguiremos seguir os exemplos de Jesus, o seu evangelho, as suas leis. Se não nos transformarmos, nós precisamos nos transformar em criaturas melhores, né? Porque assim nós vamos conseguir alcançar o nosso conforto espiritual. É claro que existem pessoas que só da gente bater o olho, aquela pessoa passa pra gente uma tranquilidade, uma serenidade, que chega até a nos espantar. Mas isso não é para nós. Isso são para espíritos superiores, como Jerônimo Mendonça. Não sei se vocês conhecem. Ele é chamado de nosso gigante deitado. Ele, devido à sua musculatura definida e a altura de 1,90 m, ele costumava se postar na frente do espelho e falar que ele era o Tarzan, o rei da selva. E após a desencarnação da sua avó, ele procura respostas em relação à vida após a morte. E ele encontra a doutrina espírita, a qual ele se dedicou até o fim da sua encarnação. Durante uma palestra na sua cidade, chegando em dado momento, o palestrante parou de falar, claramente mediunizado, mudou o discurso e disse: "Eu vim hoje trazer um recado para o Tarzan." Jerônimo se identificou com a mensagem e escutou ansioso: "Tarzan, se prepare, porque a selva do sofrimento vai começar. Porém, se agarre ao cipó da esperança." Ele tinha uma artrite reumatoide que causava muitas dores desde os 16 anos. Ele chegou aos 20, ele já não andava mais. Ele ficava deitado na cama e quando ele saía para fazer as atividades, as palestras, ele ia deitado numa maca. Ele tinha uma Kombi que o levava para todos os lugares. Nessa época ele perdeu a visão e teve um problema no coração. E certa vez, ele conversando com Chico Xavier pergunta para ele como é que ele está, se está tudo bem com ele. Jerônimo então diz que o médico vai trazer o atestado de óbito para ele. Por quê? Ele diz: "Porque meu coração está por um fio." "Olha, Jerônimo," diz Chico, "Emmanuel está aqui me dizendo, bendito o fio, trabalha que o fio engrossa." E Jerônimo saiu confortado e motivado para trabalhar ainda mais. E é isso que nós devemos fazer. Se nós estamos doentes, nós temos que nos fortalecer e seguirmos em frente,
trabalhando, tentando nos melhorar, né? Trazendo a paz interior para dentro de nós. Esse é o nosso objetivo. E Chico Xavier também, acho que todos sabem, ele tinha um problema de visão, ele tinha problema no pulmão. Nunca ninguém ouviu ele reclamar de nada, nunca. Nem das suas dores, nem das suas limitações. Ele sempre se apresentava sorrindo e sereno. Então, que nós possamos pensar, né, nesses dois exemplos que nós temos, nesses dois gigantes, e tentarmos seguir, fazer um pouquinho, pelo menos, do que eles fizeram. E Emmanuel continua. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Então aqui Emmanuel está querendo dizer que todos nós passamos por momentos de dificuldade. Nós buscamos a ajuda dos nossos protetores espirituais, dos nossos benfeitores amigos, ou mesmo dos espíritos superiores, como Jesus. E eles estão sempre prontos para nos ajudar. No entanto, nós ainda estamos presos às nossas más tendências, às nossas imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e cometemos erros, desviamos do nosso caminho do bem. E com todos esses sentimentos, nós não conseguimos o quê? O importante: ouvir e sentir o auxílio que vem do alto, para tentar nos conectar conosco. E surgem então as nossas dores, que vêm por quê? Essas dores surgem para chamar a nossa atenção. Elas vêm e falam assim: amigos, vocês precisam ser mais resilientes. Mas o que é resiliente? O que é ser resiliente? Ou seja, nós precisamos nos recuperar. Nós precisamos, diante das nossas dores, aprendermos a dar a volta por cima, né? Permitir nos mudarmos, nos transformarmos, permanecermos fortes diante dos problemas da vida, que não são nada fáceis para ninguém. Mas que ao aprendermos com as nossas dores, que nós podemos ser o exemplo para o nosso irmão, né? Porque se a gente passa por um problema de saúde, de repente, nós vamos depois falar tudo o que nós sentimos, tudo o que nós vivenciamos para esse irmão. E com isso, talvez para ele, as coisas se tornem um pouco mais fáceis, né? Mais fáceis de passar. Ou seja, nós compartilhamos dores, né? E isso ajuda a aliviar, ajuda a reconfortar o nosso coração. Imaginem que todos nós desejamos aqui ter saúde, mas vivemos fumando, bebendo, comendo exageradamente, alimentando-nos em excesso. E falamos assim para nós: nossa, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou fazer regime, amanhã eu vou parar de beber, amanhã eu vou parar de tomar bebida alcoólica. Só que no dia seguinte, nós não fazemos nada do que nós havíamos combinado. Nós abandonamos, né, todo o nosso planejamento que a gente havia feito no dia anterior. E tudo isso que eu acabei de falar, bebida, fumo e a má alimentação, elas são super prejudiciais para o nosso corpo, para a nossa mente, né? E isso traz risco à nossa saúde, traz risco a esse nosso corpo. E nós precisamos também entender que esse corpinho que nós usamos, ele é emprestado. Então nós temos que, para evitar passar por dores, por doenças, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Nós precisamos cuidar bem da nossa saúde, da nossa alimentação. Porque os mensageiros, eles podem nos intuir a mudarmos e a nos interessarmos por uma leitura edificante, colocar no nosso caminho um amigo que nos oriente a procurar um tratamento ou ajuda, né, devido a esses nossos vícios, né? Mas se nós não fizermos a nossa parte, que é fechar a boca, evitar o fumo, evitar a bebida, buscarmos um tratamento,
nós continuaremos sofrendo as consequências da nossa escolha. Então, outra coisa que nós não podemos esquecer jamais, que todos os nossos atos, todas as nossas ações são responsabilidades nossas, não é responsabilidade do outro. E seja hoje, ou seja na outra encarnação, nós vamos responder por isso. Então, procuramos também fazer as coisas corretamente, porque assim nós encontraremos o conforto espiritual que nós tanto buscamos nesta existência. Ou seja, não basta pedir amparo espiritual, é preciso nós também estarmos preparados para recebê-lo, porque a ajuda divina, ela chega sempre, mas nós receamos quando nós estamos desequilibrados. Nós precisamos do equilíbrio, da fé, da boa vontade, do esforço para nos melhorarmos dia a dia. Continuando, conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito vou ler aqui que está melhor. Onde não se haja feito, vou ler de novo. Com o conforto espiritual, não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto esconderijo. O reduto é o esconderijo, fechado para as sombras. Que sombras? Os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Então, o conforto material, ele está representado aí pelo pão do mundo. E o conforto espiritual está representado pelo sol. O pão do mundo é o nosso conforto material, como eu já falei lá no início. É tudo aquilo que nos traz bem-estar ao nosso corpo e à nossa vida terrena. Comida, a casa, o dinheiro, a saúde, o status. Eles são importantes para nós? São, mas eles são passageiros. E alguns de nós teremos mais, outros teremos menos condições para adquirir estes confortos, bem como nós podemos perdê-los de um dia para o outro. E nada disso é importante para nós alcançarmos o verdadeiro conforto espiritual. E o que é o conforto espiritual? O conforto espiritual é o sol, é o bem-estar da nossa alma, que vem da nossa fé, que vem da nossa esperança, que vem da nossa paz interior e da certeza do amor e da justiça de Deus em nosso favor. Esse conforto espiritual, ele é um conforto duradouro. Ninguém toma de nós. A partir do momento que nós conquistarmos, ele é nosso. Ele vai ficar aqui, guardado dentro de nós. Deixamos então que esse sol divino, de paz, de amor, ilumine a nossa vida. Ou seja, o sol, ele brilha igualmente para todos nós. Ele só não entra onde tem barreiras. Que barreiras? Das sombras. Quais são? A mágoa, o orgulho, o egoísmo ou a revolta. Jesus não teve conforto material, mas sua paz interior era inabalável diante das perseguições e das ingratidões que ele sofreu. E nós, por exemplo, diante de uma dificuldade financeira, o conforto, o pão do mundo, seria esperarmos uma ajuda milagrosa ou fugirmos da nossa responsabilidade, deixando todas as nossas dívidas para trás e sairmos da cidade e irmos para um lugar onde ninguém nos conhece? Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser o sol. Nós precisamos entrar num acordo. Nós precisamos trabalhar com dignidade, aceitar as dificuldades com paciência, manter a fé, sabendo que a verdadeira segurança não está na nossa conta bancária,
mas sim na nossa consciência. Então, que todos nós tenhamos retidão para comandar as nossas vidas e os nossos passos nesta existência. Prosseguindo, os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isto é natural. Todavia, antes disto, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Então, essa passagem nos lembra que é natural nós buscarmos o conforto, ajuda nas horas difíceis, e todos nós somos discípulos de Jesus. Temos momentos de dor, mas antes de pedirmos o conforto, nós precisamos refletir se nós estamos seguindo e vivenciando os ensinamentos do Mestre, ou seja, servindo de acordo com o Evangelho. Jesus nunca deixou de cumprir as suas promessas, e o amparo divino chega conforme o nosso esforço em seguirmos os seus ensinamentos, que é perdoarmos, termos fé, agirmos com amor, porque o conforto verdadeiro é estarmos caminhando lado a lado com Ele, aprendendo e exercitando todos os seus exemplos. Não é apenas chamarmos para caminharmos sem termos aquela fé que nós deveríamos. Não, nós temos que chamarmos Ele para caminhar conosco nos momentos de vitória e nos nossos momentos de dores, sempre um do lado do outro. Quando os discípulos estavam no barco em meio à tempestade, isso está em Mateus, no capítulo 8, versículos 23 a 27. Eles se desesperaram e chamaram Jesus, que estava dormindo. O mestre então veio, acalmou o mar, mas antes virou para eles e disse: por que temeis, homens de pouca fé? Ou seja, o socorro veio, Jesus veio, ele acalmou a tempestade, mas também ensinou que o verdadeiro conforto está em confiarmos, em seguirmos os seus ensinamentos e não apenas ficarmos pedindo ajuda. Então, mais uma vez, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos, diante das nossas dores, dar a volta por cima, arregaçar as mangas, né? Falar assim, não, eu não vou deixar me dominar essa dor, e seguir em frente. E para finalizar, seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Nós precisamos nos lembrar que o reino de Deus está dentro de cada um de nós e se manifesta quando nós alcançarmos o nosso conforto espiritual, que é a nossa paz interior, que é o nosso amor, que é a nossa harmonia, porque o reino de Deus, ele não é material, ele não tem joias, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não tem nada disso. O reino de Deus não é passageiro, ele é feito de consolações imortais, ou seja, ele é feito de conforto, do alívio, e isso tudo, eles são duradouros, eles são eternos. E nós temos consciência disso por quê? Porque nós somos espíritos imortais e que nós temos consciência e entendimento que a nossa casa, que o nosso verdadeiro lar não é o planeta Terra, não é esse planeta de provas e expiações onde predomina o mal, onde nós estamos em transição para o mundo de regeneração, onde vai predominar o mal ainda, mas não tanto. O que vai predominar vai ser o bem. E que a nossa vida futura é o que mais importa para nós, que é lá no plano espiritual. Aqui tudo para nós é passageiro. Aqui é só para nós aprendermos, para nós irmos evoluindo a nossa perfeição até nós um dia atingirmos os mundos celestes.
E para nós alcançarmos esse reino, nós precisamos seguir os passos de Jesus, vivendo como ele viveu, com humildade, com fé, com paciência, serenidade, amor ao próximo. Porque o caminho de Jesus na terra não foi fácil. Foi crucificado, foi perseguido, foi injustiçado, mas ele nunca reclamou, ele nunca desistiu e ele nunca se afastou do bem. E nós também passamos por momentos difíceis. Cada um de nós tem a nossa cruz para carregar. Temos problemas familiares, temos doenças, perdas e decepções, mas se nós soubermos enfrentá-las com fé, com confiança, lembrando dos exemplos que Jesus nos deixou, nós encontraremos o conforto espiritual, que não depende do conforto material, mas que trazemos dentro de nós, que é o conforto espiritual. Quando nós perdemos o nosso emprego, nós podemos nos desesperar, nós podemos nos revoltar, mas se nós lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, procurarmos manter a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança, transformando esse aprendizado, transformando essas dores e essas dificuldades em aprendizado e oportunidade de crescimento, nós estamos seguindo os passos do Mestre. Assim, nosso sofrimento é o caminho para o nosso fortalecimento espiritual. E, consequentemente, com esse fortalecimento, nós vamos conquistar o nosso conforto, espiritual. Um é o fortalecimento que leva ao conforto espiritual. Então, que todos nós, nesta existência ainda, quando damos início à nossa caminhada, eu não canso de falar que é de abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, lermos um trecho dele, porque lá está tudo que nós precisamos aprender para tornar as nossas vidas muito mais fáceis, melhores, sem tantas dores, sem tantos sofrimentos. Porque Jesus deixou o Evangelho foi para isso, foi para que a gente o siga. Ele é um roteiro para a nossa vida. Então eu espero que todos tenham entendido o conforto e que todos nós conseguimos encontrar o verdadeiro conforto espiritual que está aqui dentro de nós, e não aqui fora, nesse mundo material, nesse mundo passageiro que nós temos. Boa noite a todos, bom retorno a todos os lares de vocês. Que a paz de Cristo acompanhe os seus corações até as suas casas. Obrigada pela atenção. Pessoal, nós vamos passar para as atividades do passe. Eu pedi para o Ivaldo ligar ali.